Nika, o Deus do Sol. Não é insano imaginar que um mangá que é lançado desde 1998, a primeira menção de uma das figuras mais importantes de toda a obra, só aconteceu mais de 20 anos depois, no capítulo 1018? E pior, para um personagem coadjuvante. Em seu duelo com o Jinbe, o Rusu acabou revelando não somente uma religião antiga, cujo culto e crença são simplesmente proibidos pelo governo mundial. Lá no castelo de Wano, o Kapanga também revelou o fatídico dia em que Shanks arriscou tudo para obter a fruta lendária que estava sendo protegida por agentes do governo mundial. Desde aquele diálogo despretensioso, nós fomos apresentados à verdadeira natureza da fruta, uma zona mitológica que estava sendo caçada pelas criaturas imortais do governo mundial há séculos, que, segundo os próprios, não era despertada desde a Era do Século Perdido. Descobrimos sobre a raça dos bucaneiros, sobre o passado de Kuma, descobrimos sobre God Valley, vimos o bebê Shanks praticamente confirmado como filho de um dos mais sádicos e terríveis tenryubitos, Figarland Garlin, ser encontrado pelo rei dos piratas em um baú do tesouro. Cada nova informação muda completamente a história. A verdade muda a história. E One Piece é uma história sobre descobrir a verdade. Justamente por isso, provavelmente, o Dave Lucas me perguntou: Luffy, sabendo que Joy Boy era Nika, vai se fortalecer cada vez mais? Essa pergunta é genial, e eu vou explicar por quê agora. O despertar da fruta do Luffy é algo completamente único no mangá. É o poder de transformar sua imaginação em realidade. E por mais criativo que o Luffy seja, ele não faz ideia do que verdadeiramente são os seus poderes. Na verdade, tudo que a gente enxerga parte da interpretação do Luffy, que ele é um homem borracha, que de fato aquela fruta rara que o Shanks roubou do governo mundial e ele acabou comendo no passado, era a Gomu Gomu no Mi. Mas isso simplesmente não é verdade. A fruta dele é a Hito Hito no Mi, modelo Nika, Deus do Sol. O que significa que sim, é como se o corpo dele carregasse as mesmas propriedades da borracha, mas na verdade os seus poderes vão muito além do que seria a verdadeira capacidade de uma fruta paramécia. E é justamente aí que para mim se esconde o segredo final da fruta do Luffy e a chave para todos os seus poderes. Desde o despertar, lá no capítulo 1044, em algumas diferentes ocasiões o Oda deu foco sobre como o nosso protagonista não sabe quem é Nika e não entende a origem divina dos seus poderes. Um exemplo claro mais recente é o reencontro com Dory Brogg, quando os dois mencionam que ele estava com as mesmíssimas roupas dessa divindade conhecida pelos gigantes como Nika, Deus do Sol. Mas aí que tá, essa é a graça. Os gigantes já conheciam o Luffy antes lá de Little Garden, então eles não têm muito motivo para acreditar que ele é literalmente a reencarnação de Nika, Deus do Sol. Então eles brincam achando que é algum tipo de fantasia. Fantasia? E o próprio Luffy também não entende o que eles estão falando, porque ele não sabe quem é Nika e aparentemente não tem muito interesse em descobrir. O Luffy nunca foi ligado nessas questões acadêmicas. No entanto, nós sabemos, principalmente graças ao flashback do Kuma, que o governo mundial quer desesperadamente apagar qualquer traço dos bucaneiros, da sua cultura e também da sua religião. Eles têm o sangue dos gigantes e Clap, o pai do Kuma, é cronologicamente o registro mais antigo que temos de Nika, o Deus do Sol, na história. Mas a verdade é que essa figura é muito mais antiga, e para entender completamente os seus poderes, teríamos que entender também a sua origem. E olha como isso é brilhante, é aí que os objetivos do Luffy e da humanidade como um todo em One Piece se entrelaçam. Isso já vem acontecendo sem ser escrito de uma maneira explícita, mas se você reparar durante a história, quanto mais perto da verdade os Chapéus de Palha chegam, mais poderosos eles ficam. E literalmente é isso que pode acontecer com o Luffy. Quanto mais ele compreender sobre o Nika e a origem dos seus poderes, mais ilimitada sua imaginação pode se tornar e, consequentemente, mais poderosa ficaria sua fruta. Afinal, é o poder de transformar a imaginação em realidade. E deixa eu contar um segredo para vocês. One Piece é sobre isso. Uma jornada em busca da verdade que permeia diversas consequências, mas sempre recompensando nossos protagonistas por irem pelo caminho mais difícil, o caminho da verdade. Quanto mais dura a batalha, mais poderoso o oponente, quanto mais censura e mentira o governo mundial promove, quanto mais assassinatos, quanto mais atrocidades, mais os Chapéus de Palha lutam, vencem, aprendem e chegam mais perto de encontrar o One Piece.
E como a gente sabe, One Piece não é só o maior sonho do Luffy, One Piece é uma amálgama dos sonhos de todos do bando e também, de certa maneira, uma amálgama para a grande liberdade da humanidade, que vive oprimida nesse sistema de governo maluco que é operado literalmente por demônios centenários. Então para responder de novo a pergunta, é intrínseco. Quanto mais o Luffy descobrir sobre a história e mais ele chegar perto da verdade, mais poderoso ele vai se tornar. O Henrique Martins perguntou: o Luffy vai ter uma recompensa diferente depois de Egghead? Fato, mas tem 2 motivos principais para isso. O primeiro estamos falando de um incidente global envolvendo pessoas hiper famosas no mundo de One Piece. Como vimos nos últimos capítulos, todo mundo sabe quem é o maior cientista do planeta, o Dr. Vegapunk. E justamente por esse status, as palavras dele carregam tanto peso. Além disso, Morgan's Big News tinha malandramente publicado uma notícia avisando que o Yonkou Luffy do Chapéu de Palha estava fazendo o Dr. Vegapunk de refém em Egghead. E aí começando uma guerra contra toda a marinha. Se você checar, isso aí é o capítulo 1074. Mas justamente porque o mundo inteiro está de olho nesse conflito, alguma resposta vai ter que ser dada e ela vai vir na forma do número da recompensa. Mas tem outro detalhe importante que a gente não pode esquecer. Atualmente, o Luffy tem uma recompensa de 3 bilhões, que é a menor recompensa entre os Yonkous atuais, já que o Bug tem 3 bilhões e 189 milhões, o Barba Negra tem 3 bilhões e 996 milhões, e o Shanks, a maior atual, tem 4 bilhões e 48 milhões de berries. E pior ainda, é a mesma recompensa que o Kid Law, o que sinceramente é um absurdo, né? Vamos falar a verdade. Mas o que podemos interpretar disso? Podemos interpretar que aos olhos do mundo, por mais que o Luffy tenha se tornado Yonkou, existe uma equiparação com os feitos do Law e Kid por terem derrotado em conjunto Kaido e Big Mom. Mas, como a gente sabe bem, não dá pra botar aí, né? Se fosse fazer uma hierarquia bonitinha, seria provavelmente top 1 Luffy, né? Com uma recompensa maior. Depois o Law, que sinceramente foi a chave pra derrotar Big Mom. E o Kid, que realmente foi o músculo, foi muito importante, mas que teoricamente poderia ser trocado por outros personagens poderosos, né? Só você ter um ataque muito poderoso, então... Fazendo um exercício aqui rápido pra descreditar o Kid. Troca o Kid pelo Zoro, vai dar no mesmo, vai derrotar Big Mom. Desculpa, fãs do Kid, tive que falar. Vocês 3 aí, você sabe que eu conheço o Alan e mais 2. Coitados. Não, tô zoando. Não, tô falando a verdade, isso aí mesmo. O fato é que a recompensa do Luffy vai subir. O Vegapunk morrer talvez acabe caindo na conta do Yonkou e isso talvez gere repercussões contra o Luffy de outros lugares que a gente não espera, não só da Marinha, mas quem sabe algum outro pirata, alguma outra organização que tinha associação com o Vegapunk e não queira tretar com o Luffy, né? Eduardo Underline Lucas perguntou: tirando a lâmina negra, será que o Zoro ainda consegue algum power-up realmente significativo? Roronoa Zoro. O homem que passou toda a sua vida treinando. O homem que foi derrotado muitas e muitas vezes por sua amiga Kuina, que acabou partindo em gravíssimo acidente. O homem que perdeu para o maior espadachim de todos, conheceu o peso da sua lâmina e mesmo assim prometeu nunca mais perder novamente. O homem que percebeu não ser capaz de alcançar o topo sozinho e que entregou o seu orgulho de bandeja para o seu maior rival, em troca de mais ensinamento e mais poder. É esse aí que tu tá falando? Não, relaxa, vai ficar mais forte sim. Confia. Acredito que vão sim ter mais alguns power-ups significativos até o final da obra, provavelmente envolvendo o domínio do Haki do Rei ofensivamente e que talvez torne a Wado Ichimonji uma Kokutou, ou Lâmina Negra. A grande temática do Zoro é sobre superação, como o trabalho duro gera constante evolução. Então a realidade é que mesmo durante seu último combate na obra, que eu acredito que vai ser contra o Mihawk, mesmo a gente acompanhando essa luta, durante o combate o Zoro vai estar evoluindo. Eu acho que talvez no início da luta o Zoro esteja num nível aqui, e aí conforme o combate vai acelerando, ele vai cada vez mais chegando próximo do Mihawk, até que ele supera no golpe final e vence. Acho isso muito poético, acho também temático com o que o One Piece vem apresentando pro Zoro desde o seu início. O Zoro luta, sofre, aprende, evolui e supera. É basicamente o modus operandi dele. E a luta contra o King também é um excelente exemplo disso, porque no início o Zoro não sabia o que fazer. Não importa o corte que ele desse, não tinha dano. Mas conforme a luta foi progredindo e ele foi descobrindo as fraquezas do seu oponente, que vem a partir das características intrínsecas dos Lunarianos, que é uma raça super secreta, difícil de descobrir a respeito, aí ele, raciocinando, porque o Zoro é muito inteligente em combate, conseguiu entender que sem as chamas o King seria vulnerável, e aí isso resulta naquele golpe final, que tem aquele episódio de One Piece que, porra, episódio 1071, se eu não me engano,
ou 1064? Não lembro. Acho que é 1064? Enfim. Alan, botei na tela. O episódio que o Zoro derrota o King no anime é um dos maiores momentos de animação da história dos animes, tá? Mas em especial de One Piece. É muito, 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 muito épico. E é um momento que também representa o quão brabo e badass o Zoro é. The Real.Mike solta uma cravada de quantos Vegapunks vão de arrasta? Com todo prazer. Cara, vamos lá. Eu tô aqui no Resposta de Palha. Podia dar uma resposta mais... Todos. Acho que todos vão morrer. Eu acho que seria mais bacana. Por quê? Eu gosto do Vegapunk. Eu gosto muito do Vegapunk. Eu acho ele um personagem hiper interessante. Mas o Satélite já morreu. O conhecimento dos Estelas é meio quebrado pro mundo de One Piece. Eles sabem basicamente tudo sobre a pesquisa do Vegapunk, sobre o século perdido, sabem sobre a Akuma no Mi, sabem sobre armas ancestrais, sabem sobre... Bom, a gente tá especulando, mas provavelmente sabem sobre armas ancestrais, sabem sobre esse fator de linhagem, sangue verde, serafim, cibernético, sabem muita coisa, é um cérebro gigante. Então, não seria mais interessante para a história que não existissem esses personagens enquanto Luffy, Robin e companhia tentam descobrir a verdade? Do mesmo jeito que o Rayleigh virou para eles e falou, cara, talvez vocês descubram a própria versão da verdade que vocês alcançarem. Vocês descubram coisas diferentes, vão viver a própria jornada. Eu acho que o Vegapunk pode matar um pouco disso porque ele tem muitas respostas sobre muitas coisas que são misteriosas que a graça é descobrir com o Luffy. Então, cara, quem sobrou? York, Edson, Atlas e Lilith. Acho que são os 4 que estão vivos atualmente. Os 4 podem ir de base. Como? Cara, os Gorosei estão lá, eles podem matar todo mundo de um jeito ou de outro, pode inclusive gerar cenas traumáticas, cenas intensas, tentando salvar os satélites, tentando salvar esse conhecimento e perdendo o acesso a ele. Eu acho que isso também seria uma parte importante da temática de One Piece. Não é a primeira vez que as pessoas tentam resgatar o conhecimento, que as pessoas tentam preservar a história, não é a primeira vez. Os Poneglyphs são um exemplo disso, mas o governo mundial sempre vence, ou pelo menos sempre venceu até aqui. Você vê os símbolos em Shandora, sobre como lá parece que teve uma grande guerra e acabou que Shandora está abandonada. A linguagem dos Poneglyphs foi perdida, que só os pesquisadores de Ohara, que vivem através da Robin, conseguem entender. Tem vários momentos que a história acaba sendo ocultada, censurada, apagada. Eu acho que seria uma temática forte para trabalhar de novo em Egghead, só que através da morte dos satélites. O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que talvez todos os satélites, entre aspas, do bem, né, que estão chapéu de palha, morram, e só a York sobre. E aí, de alguma maneira, talvez a gente descubra depois que a York ensina como usar a Mother Flame e depois seja morta, porque ela é perigosa demais para estar viva. Eu acho que isso faz muito sentido, o governo mundial enxerga todos os humanos como insetos, que dirá os clones dos humanos, pelo amor de Deus, ele não tá nem aí. E é isso. Então, acho que todos os Vegapunk vão acabar indo de base. Joyce Falsi. Qual o próximo passo do Dragon no mangá? Ponto. Tô gastando. Olha só, Joyce Falsi. Aí eu já tive algumas teorias sobre o que o Dragon pode fazer. Eu acho muito interessante uma que eles estão querendo fazer um cerco em Marijo. Se você reparar, durante as operações do Reverie, os revolucionários queimaram grãos, destruíram armazenamentos, enfraqueceram segurança. Então, eles podem estar se preparando para atacar eles e deixar eles presos lá dentro, talvez sitiar a elite do governo mundial. Porque o governo mundial não se importa com a população de Alabasta, de Dressrosa, de Drum, eles estão nem aí. Eles não estão nem aí. Agora, os Tenryubitos, eles são importantes. Então, se o exército revolucionário quer atacar o governo mundial, os Dragões Celestiais são um excelente começo. Esse cerco, né, evitar que chegue suprimentos, atacar ocasionalmente, talvez usar táticas de guerrilha reversas, tá ligado? Porque geralmente cerco e táticas de guerrilha não combina muito, né? Mas quem sabe alguma coisa do gênero que o Oda trabalhe, né? Pra assustar eles, pra tacar terror, tacar bomba, enfim. Taca bomba nesses caras! Foda-se, taca bomba nesses caras, é isso que eu tô falando. Faz um cerco e taca bomba. O Dragon vai fazer alguma coisa, é fato. E essa teoria do cerco é interessante sim, tem vários aspectos curiosos. Eu vou tentar lembrar e deixar o link na descrição, senão, whatever. Ah, outra coisa muito importante, falando no link na descrição, enchentes no Rio Grande do Sul são drásticas, estão muito tensas e aqui na descrição, todos os vídeos a gente está repetindo, tem diversos links para diversas finalidades. Aqui no Rio de Janeiro, Correios, Pets, outros locais estão recebendo doações. Outra coisa importante, galera, vamos tentar espaçar as doações, porque logisticamente deve estar um caos para receber tudo ao mesmo tempo. Então, eu já vi algumas pessoas citarem também que é importante não mandar tudo de uma vez só. Se você tem bastante coisa para doar, ótimo. Se você conseguir espaçar durante o período, seria interessante também. Então, só algumas dicas aí, pelo que eu tenho lido e pesquisado na internet, sobre como ajudar em relação a essa tragédia terrível. Então, gente, de novo, links na descrição.
Vamos dar com quem a gente puder e fiquem ligados porque em breve vão ter anúncios aí oficiais sobre a comunidade se juntando em prol desse bem maior. Mandrake.grower. Qual a possibilidade de um Dark Nika? Eu acho essa possibilidade interessante até. Imagina se o Barba Negra de alguma maneira rouba a fruta do Luffy e revela uma versão Dark, sabe? Uma versão evil da fruta do Nika. Eu acho que ia ser muito interessante. Quem sabe em vez de uma coisa cartoon, seja uma coisa gore, sabe? Tipo assim, ele realmente arranque braço, destrua membro, torne talvez pesadelos de realidade, talvez seja uma coisa meio Fred Krueger, sabe? Ele entra na tua mente, bota um genjutsu, te faz sofrer, te tortura. Mas aí não, na verdade, é a imaginação, mas a tortura ficou, sabe? O dano ficou. Acho que isso pode acontecer de diversas maneiras. Aí seria interessante. Agora, é a viagem, né? No momento é viagem. No momento é viagem. Nem sabe se a fruta de Nika aceitaria alguém que não seja do bem ou não represente os ideais de Nika, de liberdade, de botar o sorriso no rosto das pessoas. Como é que a fruta ia despertar para uma pessoa cruel que quer matar e tudo mais, né? Talvez esse seja uma das limitações. Lenine.brandão, meu querido Lenine.brandão. Chique ainda pode aparecer atualmente? Ai, 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 ai. Ele é canon, né? Ele é canon, ele apareceu em God Valley, ele apareceu no volume 0 e pode aparecer, quem sabe. Não falaram que ele podia ser o cara do Crocus? Eu acho que na época que lançou God Valley a galera comentou isso por causa do cabelo louro e tal. Eles falaram que não, no Coppergaban. Capítulo 616, se eu não me engano. Enfim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. É possível, sim, o Chique voltar. É possível o Chique voltar. Mas eu queria o Coppergaban. Coppergaban. Space Coppergaban. É ele que eu quero. É ele que eu quero. Então, fala galera, depois para aqui. Eu sou o Derek. Deixa o like, se inscreve, Alanzito. Bela edição, tenho certeza que você sempre manda muito. Então, muito obrigado. Galera, link na descrição, muito importante. Deixa o like, se inscreve, dá essa moral pra gente. One Piece todo dia. Tamo junto. É isso, galera. Valeu. Pode palha secreto. Lakers F. Mas aí, na moral, o Minnesota tá amassando Denver e eu tô amando. Sim, Denver. Sucumba lentamente, afogue nas próprias lágrimas, que seu suor se torne simplesmente o símbolo do seu fracasso, porque não importa o quanto vocês suarem, vocês vão perder. Toda aquela risadinha, toda aquela galhofa pra cima do LeBron com 39 anos de idade, irmão, acabou, agora vocês estão jogando contra jovens baludos. Anthony Edwards tem 22 anos, não precisa de bombinha de asma não pra amassar vocês. Jamal Murray já tá dando chilique, já tá atacando gelo na quadra, já tá fazendo mimimi mamamá. O Jokic tá querendo referenciar Naruto. Ah não, se eu tivesse um clone ia ser mais fácil. Vai lá, teu Horse Mentality, volta pra Sérvia, vai andar a cavalo, diabo. Enfim, tá 2-0 Minnesota. Denver é um grande campeão, temos que respeitar até o final. Vamos ver o que vai acontecer. Mas saibam que tá tudo bom demais. É isso, galera. Valeu!